Pai, nós queremos agradecer a Ti por essa noite maravilhosa de celebração de Pentecostes. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir a revelação da Tua palavra. Sabemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós queremos experimentar uma palavra viva, a palavra que se tornou carne, o verbo que se manifestou como carne. Nós precisamos desse verbo hoje, Pai, porque se formos falar a palavra, Pai, ela não tem poder, mas a palavra no Espírito, ela é poderosa para transformar nossas vidas. Que a gente possa receber com mansidão a palavra implantada em nós, ao qual é poderosa para salvar as nossas almas. Nós nos rendemos a Ti, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nós nos rendemos a Ti completamente, nos arrependemos, Senhor, de qualquer estrutura que ainda age em nós, qualquer estrutura do homem caído, do Adão. Nós queremos, Pai, receber o segundo Adão, que é Cristo. Pai, nós queremos receber a influência da natureza do segundo Adão. Nós queremos Te pedir essa noite, Senhor, que a nossa mente seja cativa da Tua palavra, que a Tua palavra possa produzir em nosso coração vida, que não haja nada em nós intocável. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não deixa ser mais um culto, não deixa só a gente bater a meta, não deixa só a gente cumprir o horário. Senhor, toca em nós, toca nas nossas histórias, toca nas nossas vidas, nos nossos lares. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, faz uma obra em nossos lares, faz uma obra nos nossos amados, Pai. Tu és poderoso para ir em qualquer lugar, porque Tu és o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Tu és o Deus além do que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Senhor, importa que eu diminua e Tu cresças. Importa que eu diminua até o dia que não vai mais existir nada de mim, mas só a Ti, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti como igreja, família 61. Nós nos humilhamos completamente debaixo das poderosas mãos do Senhor. Nós nos sujeitamos ao Senhor, resistimos ao inimigo para que ele possa fugir de nós. Nós Te pedimos, Pai, porque sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua casa. Que a Tua igreja seja a voz que a cidade precisa. Que a Tua igreja seja a voz de transformação dessa terra. Que a Tua igreja seja uma resposta para o Nordeste. Que a Tua igreja, Senhor, seja transformadora. Que a Tua igreja seja confrontadora. Que a Tua igreja seja acolhedora. Que a Tua igreja seja ajudadora. Que a igreja seja a resposta dos corações aflitos. Que seja uma resposta para o desesperado. Seja uma resposta para o desanimado. Nós clamamos a Ti, Pai, porque a Tua palavra, ela não volta vazia, mas ela faz o que Te apraz. Que principados e potestades se submetam nessa noite debaixo da Tua palavra. Diante de Ti todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. E sejam agradáveis diante de Ti cada palavra, Senhor, cada versículo, Senhor, seja uma espada para mudar nossa história e nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, família. Eu queria começar falando sobre a promessa que está em Jeremias 33. Jeremias 31. Aleluia. A palavra do Senhor diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que eu fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram o meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Porém este será o pacto que eu farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei minha lei no seu íntimo,
e escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A gente sabe que o Monte Sinai foi um marco para o povo de Israel, porque o povo experimentou o fogo do Monte Sinai, a presença de Deus no Monte Sinai. Se o pessoal da mídia conseguir uma foto do Monte Sinai, põe aqui para mim, por favor. Eu esqueci. Mas só você botar Pentecoste e Monte Sinai. Quando eles saem do Egito, vai acontecer um Pentecoste, porque havia uma promessa, né? E essa promessa que Deus deu, que seria o Deus deles, que andaria com eles, Deus cumpriu no Monte Sinai. Eles tinham contado 50 dias pós saída do Egito, vão para o Monte Sinai, e no Monte Sinai eles recebem as tábuas da lei. Tábuas da lei, foi escrita nas tábuas. O profeta Jeremias diz que viria novos dias e uma nova aliança, onde não seria mais escritas em tábuas, mas no coração. A palavra diz que quando viesse esse novo pacto, essa nova aliança, por quê? Porque Deus sabia que eles não iam sustentar a aliança. Deus sabia que o homem ia cair. Deus sabia que ovelhas e bodes não poderiam apagar os seus pecados, e que teria que ter uma segunda aliança com aquele povo. A promessa de Deus, o cumprimento, é que aquela aliança no Monte Sinai não seria suficiente, que haveria uma nova aliança. Então o profeta declarou que isso ia acontecer séculos e séculos antes. Ele anunciou, porque Deus é um Deus de promessa que cumpre promessa. Então essa promessa que escreveria nas tábuas do nosso coração, e que estaríamos dentro do nosso íntimo, é a própria presença do Espírito Santo dentro de nós. Não seria mais uma carta, não seria mais os 10 mandamentos, mas seria o próprio Espírito dentro de nós. Então, o que ele estava dizendo? Que a gente não ia fazer força para obedecer, que a gente não ia viver pela força do nosso braço, porque se antes eles tinham que fazer força, e eles caíam, sacrificavam animais, tentava de novo, não conseguia, sacrificava, festas após festas, fazendo ofertas pelo pecado. Por quê? Porque o homem não consegue se endireitar. O homem não tem poder para se endireitar sem o Senhor. Nós não temos a natureza boa. Você não nasce com a natureza boa. A sua natureza é pecaminosa da queda de Adão. A sua natureza só pode mudar se você receber a natureza de Cristo em você. Porque a sua natureza, ela é condicionada para o mal. Por isso que Paulo, um homem mais santo, que mais escreveu o Novo Testamento, diz: que terrível homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele reconheceu que ele não podia, pela força de vontade, transformar. Por isso que muito cristão desiste de ser cristão, porque eles estão tentando transformar pela força de vontade. E a força de vontade não muda ninguém. Teologia não muda ninguém. Dinheiro não muda ninguém. Faculdade não muda ninguém. Mudar de cidade não muda ninguém. Trocar de esposa não muda ninguém. Trocar de marido não muda ninguém. Aprender uma nova língua, inglês, seja lá o que for, não vai lhe mudar. Só quem pode lhe mudar é o Espírito Santo de Deus. Só quem pode é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quem faz é o Espírito Santo. A obra da salvação e da santificação só pode ser feita pelo Senhor. Ninguém pode fazer. Só o Senhor pode fazer a obra da salvação e da santificação. O que é que eu posso fazer? Eu posso servir ao Senhor no discipulado. Essa cabe a mim. As minhas escolhas cabem a mim, para seguir a Cristo. Mas a obra de santificação é Ele que faz. Ninguém se auto-santifica. Nós somos santificados pelo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Ele nos justificou. Nós somos justos e justificados. O que é isso que a Bíblia diz? É que Ele me tornou justa na cruz, quando o sangue dele foi derramado por mim, por você. Mas eu também estou sendo justificada todos os dias. Então é uma coisa que aconteceu e é uma coisa que está acontecendo todo dia. Uma vez que você está em Cristo, Ele não só libertou você, mas Ele conduz você liberto.
Ele não só livrou você das drogas, da mentira, da prostituição, mas Ele mantém você sendo justificado para o inimigo não lhe tocar de novo. Aquele que é nascido diante de Deus, não vive em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Maior que está em nós que o que está no mundo. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada nos fará dano algum. Lucas 10,19. Então não tem como o diabo nos vencer, só se você deixar. Mas a escolha é minha todos os dias, porque isso Deus não vai fazer. Deus não vai ler a Bíblia no meu lugar, Deus não vai jejuar no meu lugar, Deus não vai adorar no meu lugar. Isso são minhas escolhas que eu faço todo dia. Ele já me salvou, Ele me santifica, mas a escolha é minha e é sua. Então quando Jeremias, obrigada gente, saiu ao Monte Sinai, fofinho já subiu nesse monte, né? Ficou lá, tocou chofar, tentou me levar. A turma todinha da viagem ficou embaixo, só 4 pessoas subiram. E fofinho, você tem que subir, vamos comigo. Eu disse, fofinho, eu vou dizer uma coisa a você. Deus mandou Moisés subir, não mandou mais ninguém, por que eu vou? Vou ficar aqui, fofinho. Pode subir, não, você tem que ir comigo. Eu fiquei com um bocado de beduíno. E eu era assim, uns 10 anos mais nova que sou hoje. Os beduínos olhavam para mim, eu fazia um chocolate. Eu tive que conquistar a madrugada toda e os beduínos de chocolate. Porque eu estava vendo a hora eles me venderem lá naquela montanha mesmo ali, me trocar por algum camelo, e eu nunca mais ia ver fofinho. Aí eu disse, meu Deus, porque eu não subi? Ele chegou lá às 6 horas da manhã, imagina se tivesse subido. Começou meia-noite a caminhada, gente, chegou lá de 6. Mas o Monte Sinai é um lugar muito específico, porque o Monte Sinai é o lugar de uma aliança. O Monte Sinai é um lugar de uma aliança, mas essa aliança já passou. Essa aliança é sombra da nova aliança. Essa aliança, ela aponta que viria uma aliança superior, porque essa é feita das tábuas de pedra, mas a nova aliança que Jeremias nos anunciou é feita das tábuas do nosso coração. Então eu não faço força, eu simplesmente escrevi a tua lei no meu coração, para não pecar contra ti. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é escrita no nosso coração, para a gente não pecar contra o Senhor. Ele não quer que você fique o tempo todo, como é que eu devo agir nessa situação? Meu Deus, como é que eu faço isso aqui, como é que eu faço? Quando o Espírito Santo habita em nós, a gente tem paz de tomar decisões. A gente não vai ficar o tempo todo, eu não posso beber, eu não posso trair minha mulher, eu não posso ir para um motel, eu não posso assistir filme pornográfico, eu não posso contar piada safada. Sabe por quê? Porque isso você está fazendo força na carne. No Espírito, você não tem mais vontade de fazer. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, em Jeremias, a gente vê que foi anunciado que viria uma segunda aliança. Foi anunciado que o primeiro pacto não foi suficiente e viria um segundo pacto. Por isso a gente tem uma Bíblia que tem o primeiro pacto e o segundo pacto. A gente tem uma Bíblia que tem a antiga aliança e a nova aliança. Então, a gente sabe que o Pentecostes é uma festa de jubileu, porque ela vai contar 50 dias. O que é jubileu? Na Bíblia, quando a gente fala de jubileu, Levítico 25, Levítico 26, Deuteronômio 16, a gente vai ver que o jubileu é uma festa completa, é um círculo que se fecha, é um ciclo cumprido. Então, eles mandavam não parar na Páscoa, eles mandavam contar os dias para o Pentecostes. A colheita que começava na Páscoa, encerrava no Pentecostes. O que acontece? Gente, deixa eu orar um pouquinho, tá? A igreja está bem agitada. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que a gente aquiete nosso coração diante da Tua presença. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós queremos receber de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Senhor, acalma os irmãos, Pai, e as irmãs. Coloca eles no Teu colo agora, Pai, para que a gente tenha um ambiente, para que a palavra seja liberada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, família. Vamos procurar ficar quietinho, sem conversar, tá? Para a gente deixar a palavra fluir. Olha, uma coisa que eu aprendi quando era pequena com a minha avó foi: guarda o teu pé quando tu entrares na casa do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor.
E a gente precisa ter isso no nosso coração. Porque Deus às vezes está falando com a gente, mas a gente está tão distraído. A gente se esconde atrás desse negócio de TDAH, de tantas coisas, como uma desculpa para a gente não submeter nossa mente ao Senhor. Olha, não tem diagnóstico que não se submeta a Jesus. Porque eu tenho um bocado dessas coisas aí também, gente. Mas eu estou aqui pregando e eu me submeto. Então a gente precisa se submeter. A gente precisa controlar a nossa mente. Se você não controlar a sua mente, você não vai controlar seu corpo. Se você não levar cada pensamento à obediência a Cristo, cada pensamento precisa ir cativo à obediência de Cristo. Você vai sofrer muito na vida, porque tem muito pensamento que não é nosso. Tem muito pensamento que o inimigo planta. Pastor Lutero, Lutero, né, o grande reformador, ele dizia que a gente não pode impedir o passarinho de voar na nossa cabeça, mas a gente pode impedir ele fazer ninho. Então a gente tem que controlar o que a gente pensa. A gente tem que mandar no que a gente pensa. Senão o que a gente pensa vai mandar na gente. E a gente vai ter muito prejuízo na vida. Então a gente precisa vigiar, porque esses são dias que as pessoas estão com muitas coisas, muito preocupadas em ser colérica, sanguínea, melancólica, ser TDAH, ser isso e aquilo. E a gente acaba arrumando um monte de coisa, que o Espírito de Deus é maior do que tudo isso. O Espírito de Deus pode até fazer essas brincadeiras, eu também gosto. Está aqui quem gosta de brincar. Mas eu sei que diante do Senhor eu estou completamente cativa à obediência dEle. Então vamos exercitar isso nesses dias, para a gente ter uma mente livre. Deus quer que a gente tenha uma mente livre. E a nossa mente só pode ser livre se ela for cativa de Jesus. Vocês veem, eles saíram do deserto, eles saíram do Egito, eles eram libertos de Faraó. Eles foram libertos na Páscoa de Faraó. Então na Páscoa eles deixaram de ser escravos de Faraó, mas eles não eram livres. Por isso eles padeceram no deserto. Às vezes você pode estar liberto, mas não ser livre. Livre é quando você tem maturidade para cada decisão da sua vida. Aí verdadeiramente a gente é livre, a gente está pronto. Então em Levítico 23, 15 e 16, aqui tem algo que eu queria compartilhar com vocês, muito importante nessa noite, porque é uma chave profética. Eu estava lendo hoje cedo, de manhã, sobre isso, e Deus abriu meus olhos para alguma coisa que eu não tinha percebido ainda. Está aqui em Levítico 23, quando chama a festa das semanas. Gente, no versículo 9, eu não vou abrir o 9, mas você que está com a Bíblia aberta, você vai ver que ele diz: e o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo que quando entrarem na terra que eu vos dei, colheis da ceifa, então trareis o molho das primícias. Então na Páscoa eles trazem o primeiro molho, é o primeiro feixe. Eles movem o primeiro feixe diante do Senhor. Isso eles fazem na Páscoa, é o feixe movido. É exatamente o que aconteceu com Jesus. Quando ele foi levantado da terra, ele atraiu todos ao Senhor. Ele diz: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Quando bateram o prego em Jesus, crucificaram Jesus, levantaram Jesus. E esse movimento de levantar Jesus é levantar o feixe das primícias que fizeram na Páscoa. Então os judeus chegavam em Jerusalém com o molho de trigo. Ai, me dá um molho de trigo ali, tão bonitinho, está na mesa. Alguém me dá também. Desarrumar mais um pouquinho. Tem aqui? Cadê? Ah, aqui, pronto. Desculpa aí que arrumou, lindo. Eita, me lembrei agora na Mevan, quando eu tirei aquelas flechas para tirar. Desarrumei o altar da Mevan todinho, oh glória a Deus. Mas também, Hermínio, não é normal? Eles chegavam na Páscoa e eles apresentavam o primeiro feixe de trigo, levantava e movia, dizendo: a colheita começou. Quando crucificou Jesus e na Páscoa de Jesus a cruz foi levantada, sabe o que estava dizendo para o mundo todo? As primícias da ressurreição foi levantada. Por isso que Jesus é as primícias do que dormem. Então na Páscoa se levanta um só. Guarda isso, família. Se na Páscoa se levanta um só, a gente vai ver Levítico 3, 15
e 16. A partir do dia seguinte ao sábado, um dia que vocês trarão feixe de oferta ritualmente movida. Ele move de novo. A oferta movida é uma oferta levantada. É uma oferta que você levanta. Contem 7 semanas completas. Você pode não gostar de contar, né? Não quero contar. Mas Deus, Ele faz as coisas acontecerem nas datas que Ele marcou. Então, se você quer contar ou não, claro que é uma escolha sua. Mas eu vou dizer uma coisa a você: se você não contar, você vai perder o calendário de Deus. Porque Deus, quando enviou Jesus, enviou debaixo de uma promessa. Quando Deus falou através do profeta Jeremias que daria uma nova aliança, Deus cumpriu essa nova aliança na Páscoa. Quando Deus fala uma coisa, Deus tem o dia, a hora e o momento certo de cumprir. Não é aleatório não, gente. A volta de Jesus também é um momento que Deus está contando no céu. A vinda de Cristo, a volta, o segundo advento de Cristo acontecerá num tempo contado por Deus. E as datas de festa são datas proféticas para a igreja ser abençoada e entrar na sua herança aqui na terra antes que Cristo volte. Porque Deus não queria que a gente ficasse vagando e nem perambulando na terra. Deus queria que a igreja tivesse discernimento, sabedoria e entendimento espiritual para entrar em toda a herança que Ele separou para a sua igreja. Ele queria que a igreja fosse a detentora da graça, do favor, da misericórdia, da autoridade dele na terra. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É por isso que a igreja é o baluarte da verdade. É por isso que a igreja é o aprisco das ovelhas. É por isso que quando tudo falir, tudo quebrar, a igreja vai permanecer. É por isso que o juízo começa pela casa do Senhor. É por isso que Deus está limpando sua noiva, mostrando a podridão, tirando a impureza, porque Ele está preparando a igreja para levantar a igreja com autoridade, com provisão, com coisas que a igreja vai ser um instrumento na terra. Aliás, o único instrumento legal do céu na terra é a igreja. Não tem outro. Deus não fundou mais nada. Deus só fundou a família e a igreja. Então, a gente precisa entender que quando manda contar, contem depois do 7º sábado e apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. (17), por favor. Voltareis da vossa habitação. 2. Tragam de casa 2. Oi, vocês estão aqui? Oi. Prazer em conhecer. Tragam da sua casa. O primeiro na Páscoa é 1. Por que em Pentecostes é 2? Vou compartilhar com vocês. Cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Porque essa oferta, depois eu ajeito, está aqui. Porque essa oferta era 2 pães. Porque vocês lembram, põe a foto aí por favor de Babel. Bota Babel aí. Em Gênesis 11, a gente vai entender hoje o que é que Deus quer com a igreja. O que é que o Senhor está fazendo no Pentecostes. É uma foto lá de Babel, eu passei para Hannah, a Torre de Babel, escalonada. A gente sabe que em Gênesis 11, pronto, está aqui gente, isso é a Torre de Babel. A gente sabe que eles decidiram em Gênesis 11, fazer para si, façamos para nós, uma torre que vai chegar até os céus. Eles se uniram para afrontar Deus. Eles se uniram para construir para eles. Eles se uniram para fazer as coisas para eles. Deus não se envolve e não abençoa crente que só quer fazer as coisas para ele. Há poder na multiplicação. E sabe qual é o poder da multiplicação? A divisão. É a divisão. Quando a gente compartilha, multiplica. É dando que se recebe. Jesus, tendo abençoado o pão, o partiu. Quando você parte, você multiplica. Tudo que você parte, compartilha, é multiplicado. Eles aqui queriam conhecimento para eles. Estavam buscando uma torre para eles. E Deus confundiu a língua deles. Não é? Hoje a gente tem 7.000 idiomas na terra por causa desses abençoados.
confundiu a língua deles. Para quê? Para que eles não falassem mais uns com os outros. Então a gente percebe que houve separação. Houve um povo e outro povo. Eu quero que vocês abram sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 12, por favor. Que nós estamos concluindo o raciocínio de Levítico, porque teve 2 pães. 1 Coríntios 12, 12. Essa palavra ela engata, viu gente? Mas ela termina rápido. 1 Coríntios 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus quer sejamos escravos e a todos foi dado de beber em um só Espírito. A promessa do Espírito é que romperia as barreiras sociais, de gênero, de nações, de língua. A promessa do Espírito Santo é que dentro desse corpo seríamos um só. O que é o corpo? É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da noiva. Então, a promessa é que chegaria os dias do Pentecostes da Nova Aliança, que Ele derramaria o Espírito dele, e a separação que aconteceu em Babel ia ser aniquilada, porque Ele batizaria todos num só Espírito, e não haveria mais classe social, não haveria mais gênero, não haveria mais regiões, não haveria mais nada, nem religião, que nos separasse, uma vez que esse Espírito ia nos batizar. Então é por isso que a oferta, volta por favor para a oferta de Levítico 23, 17, é por isso, 16 eu acho, onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães, sabe por quê, gente? Porque Gálatas 3:28 diz, não há mais escravo, não há mais livre, não há mais homem, não há mais mulher, agora todos nós somos um em Cristo. Pentecostes aniquila Babel e nos torna mais uma vez um só em Cristo. Em Efésios diz que Ele quebrou a parede de inimizade que existia entre nós, e que de ambos os povos Ele fez um só povo. É por isso que a família meu Marco Zero eu coloquei 2 oliveiras na porta, porque ela representa a igreja gentia e a igreja judia. Porque ali está representado que essas 2 igrejas, elas foram unidas e elas agora andam juntos. É por isso que a visão de Paulo em Romanos 11 foi uma oliveira plantada que tinha sido enxertada, judeus e gentios, tornando-nos um novo povo, uma nova raça surgiu, que essa raça que tem agora é a raça de sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. Foi derrubado toda a separação. Pentecoste é festa de unidade, é festa de colheita, mas primeiro tem que haver arrependimento da separação, arrependimento do preconceito, arrependimento dos paradigmas de separarmos. Separamos quem chegou mais tempo na igreja, quem chegou recente, separamos homem e mulher, separamos empresários e não empresários. A teologia que tem agora, as pessoas não se unem mais, cada um tem uma teologia, não, da escatologia, aí não anda junto, lê um livro, aí fica todo mundo criando bico por causa de uma porcaria de teologia. Olha, teologia é uma bênção, tá? Não estou falando mal de teologia, mas eu estou falando que alguns livros trazem uma escatologia e as pessoas começam a se separar, começam a dizer, não, esse aqui não tem a visão da gente, esse aqui não pode, isso aqui, eu sou isso. E sabe o que acontece? O drogado não está preocupado com isso, escatologia. Sabe, a prostituta, o suicida, ele não está preocupado. É suficiente sabermos: Cristo nasceu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. É isso que muda o mundo, é isso que nos muda, é isso que nos transforma. O que nos separa deve ser lançado fora. O que nos une é Jesus. Tanto faz. O
que está sendo pregado, o que tem que ser pregado é Cristo crucificado e ressurreto. Se pregarmos isso, não devemos nos atentar às coisas que nos separam. E quantas vezes a gente não tem unido o reino pelo pecado da separação? Quantos estão levantando Babel de novo? Babel é confusão. O nome Babel quer dizer confusão, porque ali Deus confundiu as línguas. E todas as vezes que a gente traz separação, a gente está trazendo Babel. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Meu irmão, ou você é dos que ajunta, ou você é do que separa. No reino não tem coluna do meio. No reino não tem ideologia de gênero não, que você pode ser coluna do meio. Ou você sobe ou você desce. Ou é porta estreita ou é porta larga. Ou é ovelha ou é bode. No reino de Deus não tem meio termo. Ou ajunta ou separa. Você escolhe todo dia. Então a gente descobre que trazer 2 pães é trazer unidade. Deus queria tanto que essa unidade acontecesse, que Ele já estava vendo a igreja que ia andar juntos. Os judeus e os gentios um dia se tornariam uma só igreja. É por isso que o movimento do livro de Atos, quando começa a acontecer o cenáculo, você não vai ver a reunião no templo. Você não vai ver a reunião na sinagoga. Você vai ver a reunião no cenáculo, que era uma casa. Era uma casa. Aconteceu a primeira reunião numa casa. Porque ali Deus estava dizendo: é um novo modelo, é uma nova aliança. Ele não voltou para o templo. Ele não ressuscitou e foi para o templo. Jesus ressuscitou e vai procurar os discípulos lá na casa. E depois vai para o cenáculo. E do cenáculo nasce o quê? Um novo lugar, que não é mais o templo, que não é mais o cenáculo, que não é mais a sinagoga, mas agora é a igreja, que já era um termo usado. Paulo tirou esse termo igreja, que já era usado o nome igreja. O nome igreja não foi um nome novo que eles arrumaram. Igreja é eclésia. Eclésia quer dizer congregando por os de fora. Igreja é o único clube que você paga para ser sócio, que não vai trabalhar para quem está dentro, vai trabalhar para quem está fora. Porque você, quando paga um clube, você tem o direito de ir lá e usar, tomar banho de piscina, fazer academia, fazer um esporte. A igreja é um clube que você paga para você resgatar o que está lá fora perdido. Você na eclésia, que é uma assembleia para trabalhar para os de fora. É o lugar que nós somos empoderados, habilitados para resgatar os perdidos. Efésios 4:11 não deixa dúvida. Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, para a obra do ministério, para a preparação dos santos. Então a igreja prepara os santos para a obra do ministério. Qual é o seu ministério? Buscar o perdido. Qual é o seu ministério? Salvar a ovelha perdida. Qual é o seu ministério? Se você é pedreiro, você faz o quê? Trabalha com construção. Se você é pintor, você pinta. Se você é enfermeiro, você cuida de gente, dá injeção. E se você é evangélico, você propaga o evangelho. Nós temos que levar as boas novas. Mas às vezes a gente nem fala das boas novas em casa. Como é que a gente vai levar para fora? A gente às vezes está só lamuriando, só reclamando da vida, e a gente não leva o evangelho lá fora. O evangelho não é um lugar que a gente vai levar coisa ruim, gente. O evangelho é o evangelho das boas novas. Tem coisa ruim acontecendo? Tem. E daí? Qual o problema? Aconteceu tudo bom, tudo maravilhoso? Não. E qual o problema de não ter acontecido tudo bom? O meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. Jesus já disse. O poder, Paulo sabia que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo até gostava de estar fraco, só para o poder vir. Às vezes eu pergunto: Senhor, quando eu estou muito tempo sem prova, eu já fico preocupado se eu estou desviada. Se ninguém está falando de mal de mim, me perseguindo Jesus, será que eu estou contrário agora, andando com Satanás? Só me faltava essa. Sabe por quê, gente? Porque quando você está em Cristo, você não tem medo da prova, não tem medo de sofrer, não tem medo de ser caluniado, não tem medo de morrer, não tem medo de ficar pobre. Sabe por quê? Porque a antiga ordem já passou, e eis que tudo se fez novo. O novo homem que está em você em Cristo não é medroso, o velho é. O novo homem que está em você não é adúltero, o velho era. O novo homem que está em você não é infiel, o velho era.
Mas você agora é uma nova criatura. Sabe o que é a nova criatura? Uma nova coisa nasceu aí. Uma nova criação. Você foi moldado como o vaso que a pastora Esté pregou ontem. Você agora é novo. Ele fez tudo novo. É engraçado, você está morando na mesma casa, com o mesmo povo, mas aí não está a mesma pessoa. Porque quem desce as águas, quem anda com Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Você está no mesmo endereço, mas você não é mais a mesma pessoa. Você pode estar na mesma casa, mas não é mais a mesma pessoa. Você começa a processar um pensamento diferente. Suas emoções mudam. Não vai mudar tudo, porque Deus tem que deixar um pouquinho para a gente não ficar bestalhado. Senão a gente fica muito leso. Deus deixa umas guerrinhas. Deus, quando levou o povo no Egito, botou numa terra que ia ter briga. Sabe por quê? Porque Ele não queria levantar abestalhados. Tinha que deixar o povo ligado. Tinha que deixar o povo preparado. Não vou levar pelo caminho mais fácil, não. Eu vou levar pelo caminho mais difícil. Como é que Deus leva a gente pelo caminho mais difícil? Porque Ele nos ama e não quer que a gente seja frouxo. Ele vai treinar a gente. E Ele vai treinar no caminho mais difícil, porque Deus não nos bota em batalhas que Ele sabe que a gente não pode vencer. Quando Deus bota você numa batalha, querido, se você não estiver conseguindo, isso é muito bom, porque Ele nunca quis que você conseguisse. Parabéns, Cecília, feliz aniversário. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas muitos anos de vida. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente. Que ora, que ora, que ora e ora e ora pra Jesus. Ela veio, eu tive que lembrar, porque depois no final eu me esqueço. Então, gente, Deus não vai botar a gente em batalha que a gente não vai vencer, mas Ele vai nos treinar. Se você não estiver conseguindo alguma coisa na sua vida, sabe por que não está conseguindo? Sabe por que você não está conseguindo as coisas? Sabe por quê? Porque não é para conseguir mesmo sem Jesus. É para conseguir só com Jesus. Não é para conseguir sem Ele. Sabe qual é o maior problema dos crentes hoje? Meu Deus, eu não estou aguentando. E quem disse que a gente ia aguentar sem o poder do Espírito Santo? Meu Deus, eu não estou suportando. E quem disse que tu ia suportar sem Ele? É para tu gemer de manhã, irmão. Tu tem que acordar e já descer para a cara no pó. Tu está pensando o quê? Tu vai seguir Jesus assistindo Netflix, conversando o que não deve, andando com a turma que não fala de Bíblia, não fala de Jesus, conversando com gente, conversa que não bota para frente. Tu acha o quê? Que Jesus vai tolerar isso para a tua vida? Ele te ama, Ele é ciumento contigo. Ele não vai deixar tu viver essa vidinha merreca, não. A gente tem que crescer e desenvolver a nossa salvação. Tu está aqui na terra só uma vez e tu quer levar uma vida de Zé Ruela. Tu tem que levar uma vida lendo a Bíblia, cantando, adorando, orando, para viver o propósito. Tu não vai aguentar sozinho, porque tu só vai aguentar com Ele. A Ele! Todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha, toda vez que a carne estiver gostando muito, desconfie. A carne está confortável, tem bicho aí. Toda vez que a carne estiver muito confortável, vigie. Porque, gente, quem é que acorda de manhã? Quero ler a Bíblia. Estou com a vontade de ser uma boa esposa hoje. Estou com a vontade de ser boazinha para fofinho. Às vezes eu acordo memeia. Eu brinco com as mulheres, eu acordo a bruxa memeia. Sabe por quê? Porque não está na nossa natureza. Somos transformados pela natureza de Cristo. É se submetendo. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente tem que fazer a disciplina. Convidar o Espírito Santo não estou aguentando não, Ele vem e aguenta por você. Ele sustenta, porque Ele não dá prova maior, e Ele juntamente com a prova dá o escape. Gente, pecar é bom. Quem é que vai dizer que pecado não é bom? Pecar é bom. Quem é que gosta todo dia de comer feijão com arroz? Comer linhaça, você acorda de dia, eu estou com a vontade hoje de comer um prato de linhaça com chia, com iogurte desnatado. Eu não tenho vontade de comer isso de manhã não. Eu nem te conto, não conto mesmo. Sabe,
Por quê? Porque a nossa tendência não é o que nos faz bem. Então a gente precisa vigiar isso, porque a gente é o templo do Espírito Santo. Você é a casa do Espírito Santo. Você é o lugar que Ele habita. Deuteronômio 16, 9 diz assim: 7 semanas contarás. Deuteronômio 16, 9. 7 semanas contarás. Começarás a contar as 7 semanas a partir do momento que começar o pôr do sol. Então a Páscoa, ela joga você no Pentecostes. A Páscoa já começa o Pentecostes. Elas não se separam, os 50 dias. Tem muita gente que pensa que a contagem do homem, que está em Deuteronômio 16, 9, contareis o homem, é uma medida para a colheita. Tem muita gente que pensa que essa contagem é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é. A contagem é 50, 49, 48, 46, 45, 44. É decrescente. Por que é decrescente a contagem, Pai? Por quê? Porque Deus queria que a gente entendesse que essa contagem regressiva simboliza que o homem precisa descer. Que o homem da Páscoa para Pentecostes, ele precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Deus exalte. O homem precisa entender que ele, quanto mais os anos passam, ele diz como Paulo: ainda que o meu homem exterior esteja se gastando, o meu homem interior se renova a cada manhã. É preciso entender o Salmo 90, 12. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance o coração sábio. Eu sou mais sábia quando eu obedeço mais. Eu sou mais sábia quando eu desço e ele cresce, até que não haja nada mais em mim e só haja ele. Contagem do homem decrescente. Hoje nós estamos contando o último dia da festa de Pentecostes. Hoje é o dia da maturidade. É o dia de chegar plenitude da maturidade. É o dia que você chega para o seu filho e diz: está pronto, pode levar o carro. Tirou a carteira de motorista, tirou título de eleitor, tirou identidade, agora pode dirigir. Você entrega a herança para o seu filho. Essa noite é uma noite de habilitação para entrar na herança. É a noite que Deus marcou e a Bíblia marcou. Essa é a noite que eles estavam no Monte Sinai, numa noite como essa. Essa é a noite que eles estavam no cenáculo, numa noite como essa. É a noite que Deus estava totalmente voltado, totalmente cuidadoso, habilitando seus filhos para entrar na promessa. Amém? Então já chegamos em Atos 1:4. Por favor, põe aquela, depois de botar Atos 1:4, põe aquela foto da família 61 imitando Jerusalém. Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Me diga uma coisa: quem é a criança que aguenta uma notícia dessa? Não saia do lugar, mas espere. Menino, isso é a pior coisa para você dizer a uma criança. Prometa a criança que vai levar para McDonald's que você vai ter um problema, que essa criança só vai parar quando você levar para Mac. Então, a criança não espera. Isso que eles receberam a orientação de que eu vou ver se eles são maduros, se eles estão contando o homem, se eles contaram o Pentecostes, porque eu vou mandar eles ficarem em Jerusalém, para que eles sejam revestidos de poder do alto. Essa é uma promessa de Jesus. Em Lucas 24, 49, Jesus já tinha feito essa promessa para ele. O próprio Jesus fez essa promessa em Lucas 4, 24.
Ah, Jesus, mandasse chuva mesmo hoje. Que coisa linda. Lucas 24, 49, Jesus diz: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é que Jesus estava dizendo? A promessa que Jeremias fez de uma nova aliança tinha chegado a hora do cumprimento. Deixa eu dizer uma coisa a você: toda promessa tem a hora do cumprimento. Toda promessa, você chora, você geme, você ora, mas um dia, numa hora, num determinado minuto, a promessa vai se cumprir. Essa coisa que você está orando, essa luta que você está tendo, esse jejum que você está fazendo, tem um dia que essa promessa já está marcada para se cumprir. Por isso que Lucas 24, 49 diz: eu envio a vocês a promessa do meu Pai, a promessa que Ele fez lá no passado, a promessa de séculos e séculos e séculos anteriores. Mas fiquem, Ele deu uma condicional. A promessa vai se cumprir, mas você vai obedecer de esperar. A promessa vai se cumprir, mas você vai se posicionar para ela se cumprir, ou você vai ficar fazendo outras coisas enquanto a promessa não cumpre? Ou você vai se envolver e perder o foco enquanto a promessa não se cumpre? Por acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles? A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido não é árvore de vida. E por que a gente não permanece? Por que a gente não fica como a gente precisa ficar? Esperem na cidade, fiquem na cidade, até serem revestidos. Por quê? Porque promessa não se cumpre em crente que não é revestido do poder. É por isso que Ele nos separa dos amigos safados, separa do bando de gente que não presta que você andava, separa dos fofoqueiros da igreja. Está separando você de não andar com fofoqueiro. Está separando você de gente que faz da igreja clube social e não casa de transformação. Ele vai separar você. Quem quer andar para viver promessa de Deus vai ter que separar. Quando Deus começou a me chamar, eu tive que me separar de muita gente. E era gente boa, gente educada, gente que viajava, gente importante. E o Senhor disse: minhas amizades fofinhas mudaram. A gente ia lá para a Avenida Recife, para a casa do irmãozinho simples, que às vezes a gente chegava lá com a cesta básica e a comida que ele ia comer naquela noite para a gente jantar com ele. E ali era uma casa de oração para a gente, ali era uma casa de crescimento espiritual. A gente deixou de andar com muito empresário famoso e foi andar com gente que buscava Deus. A gente só está aqui hoje porque a gente obedeceu, porque a gente renunciou. Muita gente vê o que está pronto, mas ninguém vê o preço que foi pago. A gente precisa ter esse entendimento. Jesus está dizendo: vai cumprir a promessa, mas espere. Se é necessário que você vai pedir, se você vai pedir, se você quer pedir hoje alguma coisa, peça com fé, sem duvidar. Porque o homem que duvida é como a onda do mar. Ele é agitado de um lado para o outro, de um lado para o outro. E não pense que esse homem alcançará alguma coisa do Senhor. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu era menino, eu sentia como menino. Quando eu era menino, eu agia como menino. Até que eu cheguei à idade de adulto. A idade de adulto é quem sabe contar, é quem sabe esperar. Quem não pode esperar, não pode receber. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou sobre mim. Então, se você não sabe esperar, é porque você só quer os benefícios, você não quer o relacionamento. Eu amo tanto Jesus. Eu vou dizer uma coisa a vocês, particular do meu coração, depois que o avião passar. Eu amo tanto, não aumenta essa luz em mim não. Oxi. Eu amo tanto Jesus, tanto, que tem promessas na minha vida que eu não me importo se vai se cumprir ou não.
Ela pode se cumprir depois que eu não estiver mais aqui. Sabe por quê? Porque eu gosto mais da presença dEle. Eu não posso ficar sem Ele. Eu me apeguei a Ele. Quando você começa a orar muito pelas promessas, você descobre que o que você mais gosta na caminhada com Jesus não é o que Ele pode lhe dar, mas é a presença dEle com você. Porque quando Ele está conosco, nós não sentimos falta das promessas que Ele nos prometeu. Por isso que Eucana disse a Ana: Ana, eu não te sou melhor do que 10 maridos. Aquilo é um reflexo de Jesus dizendo para a noiva: eu não te sou melhor do que 10 maridos. Não te sou melhor do que 10 maridos. Quer dizer, eu te completo. Jesus completa tanto que você não sente falta do que está faltando. Então, Atos 1:4, a gente já viu. Lá no cenáculo, bota aquela foto, por favor, da igreja Família Mesmo sendo um cenáculo, que eu fiz. O que aconteceu no cenáculo? Deus, Ele não pegou o Espírito Santo e jogou. Deus pegou e derramou. Mas quando Ele derramou, uma coisa derramada, gente, é uma coisa derramada. Uma coisa derramada não é uma coisa que desceu, é uma coisa que derramou. Se eu pegar essa água e derramar, ela vai espalhar. Foi isso que o Senhor fez. Ele derramou e espalhou o Espírito Santo. A promessa de Joel é que eu derramarei do Espírito sobre toda a carne. Irmão, onde tem essa noite, tem o Espírito para ser derramado. Ele prometeu que ia derramar na carne. Essa carne que guerreia contra você. Essa carne que eu não faço o que eu quero, mas o que eu não quero eu faço. É nessa carne que Ele quer derramar. É essa carne. Sabe? E a gente precisa entender que o derramar do Espírito era algo para ser espalhado. Quando Ele derramou, Ele queria que espalhasse. E Ele, sabe o que Ele fez? Ele nomeou. Porque diz assim: e desceu sobre eles, sobre cada um deles. Não desceu sobre eles, desceu sobre cada um deles. Havia uma língua de fogo sobre cada um deles. Então Deus nomeou, porque Ele deu o nome, Ele marcou, delegou, porque Ele deu uma delegação, Ele deu um comando, Ele deu um encargo. E depois de Ele ter feito a delegação que Ele delegou, Ele também deu o dunamis, que era o poder do Espírito Santo, para andar no poder. Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha mostrado que ele não ia aguentar. Andou 3 anos com Jesus no discipulado. A primeira oportunidade que Pedro teve, chamou o palavrão e negou Jesus. Então ele não podia andar sem o Espírito Santo. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, prega o primeiro sermão e 3.000 vidas são salvas. O Pedro que negou, o Pedro que chamou palavrão, o Pedro que cortou a orelha do guarda de Malco. Sinceramente, Pedro, 3 anos e 3 anos, tu faz um monte de besteira desse jeito. Por quê? Porque ele não podia alcançar a promessa sem o Espírito Santo. Você não pode alcançar a promessa se o Espírito Santo de Deus não estiver em você. Você não pode. Carteirinha de crente não salva ninguém. Carteirinha de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Grife de igreja não salva ninguém. O que nos transforma é o Espírito Santo de Deus. Então ele convoca, ele delega, e ele faz o quê? A próxima coisa que Deus faz depois de nos encher de poder é aposentar a cadeira da igreja. Nunca mais a cadeira vai ser seu lugar. Você vai vir para os cultos, mas você é um enviado. Você vai ser um enviado. A cadeira da igreja vai ser só um lugar para você receber, para você ser enviado. A próxima coisa é o ID. Todo crente cheio do Espírito Santo está no ID. ID por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos. Em meu nome vocês pegarão animais, cobras mortíferas e não fará mal algum. Em meu nome vocês falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você é um homem ou mulher cheio do Espírito, pronto para o ID. Você não é cheio do Espírito para ficar parado. Você foi cheio do Espírito para evangelizar, para alcançar.
Gente, não existe profissão de pastor não, pastor é chamado. Eu nunca estudei para ser pastora. Eu estudei para ser advogada. Eu estudei para ser tabeliã. Eu nunca estudei para isso. O chamado é para todos nós. Só que alguns de vocês têm um chamado lá fora, porque a igreja ela tem que mudar lá fora. Aqui dentro a palavra é pregada para habilitar você, para você transformar o mundo, para você mudar lá fora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o mundo. Nós estamos hoje aqui nesse domingo sendo habilitados no Pentecostes para você ir lá fora e envergonhar as trevas, ganhar esse mundo para Cristo, transformar Recife, tomar a posição no governo, na política, na medicina, na pedagogia, na psicologia, nos hospitais, nas artes, no cinema, nas escolas, nos colégios, aonde for, no cemitério, aonde for, nós estamos sendo habilitados hoje aqui para o ID. Não é para voltar para casa para fazer a Arca de Noé, porque já teve a Arca de Noé. É para transformar lá fora. É para transformar. Você é habilitado com o Espírito Santo. Você tem o poder do Espírito Santo. Oh, que coisa linda. Olha que lindo isso. Foi eu que fiz. Quer dizer, não fui eu não, foi a IA. Então, esse versículo é para hoje. Aqueles que saem plantando e chorando, voltará com seus feixes, sorrindo. Essa é a palavra para Pentecostes. É a colheita. É a colheita, mas não é só colheita financeira não, viu gente? Porque a gente acha que é só colheita financeira. A colheita financeira é uma consequência de quem está envolvido com a colheita dourada. Quem está envolvida com colheitas de vidas. Ou você tem alguma dúvida que os dias estão se findando, o dia do juízo final está chegando, o grande dia do Senhor se aproxima, as promessas já estão quase todas cumpridas, nós estamos aguardando a trombeta soar e o nosso nome chamar, mas enquanto isso haverá uma grande colheita. A igreja será um lugar que muitos virão e acorrerão para cá, buscando o caminho do Senhor. Vidas serão libertas, drogados serão libertos, o louco vai acertar o caminho, as pessoas virão e serão acolhidas e transformadas pelo evangelho de poder, de cura, porque o evangelho é poder de Deus, loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para os que estão sendo salvos. A igreja vai ser cheia e encharcada de glória, para derramar essa glória nas nações. Todas as igrejas da terra que andam com Cristo verdadeiramente, elas serão visitadas. Por quê? Porque o juízo já começou pela casa do Senhor. 2025 foi ano de juízo. A podridão da igreja foi exposta, o pecado da igreja foi exposto. Os pastores impostores, padres impostores estão sendo expostos. Por quê? Porque o julgamento começou, e depois do julgamento tem arrependimento, e depois do arrependimento tem a glória do Senhor. Deus está preparando a noiva para a grande colheita de almas. Está preparando você. Antigamente a gente tinha que demorar meia hora para evangelizar uma pessoa. Agora é pay buff. É muito rápido. A gente foi esses dias para a chuva, lá para a lama. Quando a gente chegava lá, o pessoal pegava a cesta, mas sabe o que pedia? Ora por mim. A gente entrou numa comunidade que tinha 5 traficantezinhos. Quando terminou o dia, eu pensei que eles não tinham gostado da gente. Estava ali por perto o tempo todo, soltando piadinha. Quando a gente estava saindo, ele, tia, por favor, não chamou de tia não, me chamou de pastora. Pastora, por favor, ora por mim. A galera tatuada, cabelinho vermelho. Gente, quando é que isso acontecia? As pedras estão clamando. As pedras estão clamando. A terra está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. A gente está vendo, as pessoas estão pedindo por conversão, estão pedindo para anunciar o evangelho, estão pedindo a hora é agora, família 61. O dia é hoje, Pentecostes é hoje. O momento chegou. Joel 2, 15 a 17. Aleluia. Joel 2. Vocês estão com problema com a luz, né? Vocês estão com problema com a luz aqui. Não? Joel 2, 15.
Toque a trombeta em Sião. Decrete jejum santo. Convoque uma assembleia sagrada. Reúna o povo, consagre a assembleia. Olha, gente, reúna, chame, fiquem juntos. O tempo todo é isso. O Pentecostes fala de uma festa de unidade. O que teve de Babel de separar, Pentecostes tem de unir. Pentecostes tem de trazer para perto. Vamos, reúnam, consagre, ajunte, reúnam. Mesmo os que mamam no peito, até os recém-casados, deixem seus aposentos, quer dizer, venham. É tempo de se unir, é tempo de estarem juntos, é tempo das assembleias solenes, é tempo de clamores, é tempo da igreja descer em oração, é tempo de marcar assembleias solenes, é tempo de descer rápido, se arrepender, é tempo de clamar, é tempo de apressar a vinda do Senhor, é tempo de declarar Maranata, é tempo de dizer: o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Nos últimos dias haverá o Espírito de graça e de súplicas, clamando para que o Senhor venha, clamando para que Jesus apareça, clamando para que Ele venha. A gente tem que estar com saudade de Jesus, saudade da eternidade, saudade de estar com Ele, saudade de ver o plano dEle consumado na terra, preparando o caminho da volta do Senhor, preparando esses dias. Os montes serão nivelados, os vales subirão. O que quer dizer isso? Isaías diz que os montes serão nivelados, é porque o orgulho do homem vai ser abatido, e o que está humilhado vai ser levantado. Meu irmão, se você está sendo humilhado, se você está debaixo de prova, se você está passando por pressões, eu quero dizer que esse Pentecostes vai marcar um tempo sobre a nação brasileira e sobre a igreja do mundo. Haverá prêmios para aqueles que foram humilhados, que foram perseguidos, que suportaram a provação. Eles serão exaltados nessa hora para serem habilitados para trabalharem na grande colheita. E aqueles que estavam sendo orgulhosos, que Deus confiou muitas coisas a eles, mas eles não amaram o próximo, não serviram, eles serão rebaixados, porque os humilhados serão exaltados, mas os orgulhosos serão abatidos. Esse é um tempo que o bem e o mal entrou na maturidade. Esse é um tempo que Pentecostes marcará uma estação, porque agora encerrou a festa mesmo. Hoje encerramos mesmo a festa que durou 50 dias. Esse é um tempo que o bem e o mal entrou na maturidade. O bem chegou e o mal também, e eles estão na sua plena maturidade do confronto final. O bem está revelando que é o bem, o mal está revelando que é o mal, porque eles entraram na maturidade da colisão que vai acontecer, porque a Bíblia diz que nos últimos dias todos saberão quem serve ao Senhor e quem não serve. A luz vai brilhar mais, mas as trevas vai escurecer mais e mais. Então a maturidade do bem e do mal chegou na sua plenitude. Esse Pentecostes marca a grande bênção de Deus, promovendo os santos e abatendo os que não souberam lidar com as coisas de Deus. Esse é um tempo que o Saul cai e o Davi sobe. Esse é um tempo que aquele que estava atrás das malhadas vai aparecer, mas aquele que estava na frente de todos vai desaparecer, porque quem não for fiel para guardar o que Deus confiou, um grande tesouro, ele vai sumir, mas aquele que soube guardar, esse vai prosperar, esse vai crescer e esse vai ser promovido. Esse dia também é chamado como Micra Kodesh, que é santa convocação, é fervor divino, representa o que está por vir, representa o encerramento. Hoje nós fechamos o ciclo do fechamento da colheita. Hoje nós encerramos a colheita. A colheita já passou pelo encerramento. Então a partir de agora, não é que você não vai colher mais, mas a festa ela encerra um ciclo, e ela abre agora a provisão. Ela agora abre para os celeiros ficarem cheios, os celeiros serão abastecidos, haverá abastecimento. Tu terás para ti e para fazer a obra, tu terás em abundância, não para estragar, mas para abençoar, com responsabilidade, com cuidado. A Bíblia diz em Joel, ainda em Joel 22 e 25, depois que eles se arrependeram, que convidaram para uma assembleia solene, para chorar entre o pórtico e o altar, as crianças que mamam no peito, os recém-casados, todos venham, porque a promessa vai ser 2, 25 a 27, Joel 2, 25 a 27, eu vou ler aqui que é melhor. Glória a Deus. Papai do céu, eu queria um LED desse, papai, é tão lindo, em nome de Jesus. Quem quer um LED desse? Começa a botar o dinheiro aqui que a gente compra. Eu creio
Quem disse aí que compra, eu creio. Deus vai dar tanto que vai chegar gente aqui e diz: manda comprar o LED aí, pastor. Segunda-feira eu vou fazer o Pix. A gente está dando para a igreja, gente, é porque Deus está nos aumentando mais e mais. Eu nunca vi ninguém dar para a igreja que Deus não aumente mais e mais. Eu vou dizer uma coisa a vocês: minha mãe vai para 91 anos, não deve dizer idade de mulher bonita não, mas minha mãe vai para 91 anos. Eu não vou dizer da senhora não, minha sogra, que a senhora aniversariou esses dias, mas eu não vou dizer que você fez 65 não, vou ficar calada. Mas vou dizer uma coisa a vocês: meu avô, o pai da minha mãe, morreu faz 80 anos. Minha mãe recebe mesada até hoje. Ele construía igreja, ele hospedava pastores, ele cuidava de missionários. Lá na Farol tem uma sala que Jonatas fez, Severino da Costa Gomes. A igreja Farol prospera porque ele disse: eu não tive um avô desse que Tauana tem, mas eu quero ser acolhido na herança do avô de Tauana. E Jonatas está prosperando como nunca prosperou, porque ele recebeu a herança do meu avô. Eu quero dizer a você que a herança espiritual tem poder para liberar a herança material. Eu quero dizer a você que quem serve a Deus não é envergonhado. Eu quero dizer a você que quando você honra as coisas de Deus, tu vai multiplicar e crescer tanto, que Ele vai dizer: você é generoso, vou te dar mais. Você é generoso, vou te confiar mais. Que é assim que Deus faz. Promessa depois de se ajuntarem, chorarem, clamarem, se arrependerem. A promessa depois de Joel 2, de eles terem, Joel 1 é uma convocação, Joel 2 é Deus consertando a casa, Joel 3 é julgamento das nações. O julgamento das nações não é Deus julgando Paris não, gente, é julgando nação, também é família, é Deus passando pela família para ver o coração como é que está. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram, que o gafanhoto, peregrino, gafanhoto, devastador, gafanhoto, devorador, gafanhoto, cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Se a gente for abrir, uma vez eu fiz um estudo sobre isso, cada gafanhoto, você não tem ideia do que é a abertura de cada um desses portais. Vou compensá-los, pode passar por favor. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Sabe que palavra é essa? Aqui Pedro pregou em Pentecostes. Pedro pregou Joel em Pentecostes. Pedro estava dizendo ao povo: chegou a hora da colheita. E o Senhor está dizendo aqui essa noite: chegou a hora, família 61, chegou a hora de abastecer, chegou a hora dos celeiros ficarem cheios de vidas, chegou a hora da colheita dobrada, chegou a hora da colheita dourada. Os perdidos virão à casa do Senhor, e Deus vai abastecer a sua igreja para o último movimento dela na face da terra. Aleluia! Quando Deus dá dinheiro e o cara não se arruma, gente, o cara não se apruma, o próximo passo é o cara esfriar e se desviar. Porque o Deus dele era o dinheiro. Dinheiro tem propósito. Dinheiro por dinheiro não é bom não. Dinheiro quando vem para o bolso da gente tem que ter propósito. Porque eu já vi muita gente aqui nessa casa ficar rica e se desviar. Vai esfriando, se afasta, deixa de andar, daqui a pouco está tomando um vinhozinho. É ladeira abaixo, meu irmão. Sabe por quê? Porque o coração da gente precisa ser ensinável para tratar com as riquezas que Deus vai nos entregar. Para Saul foi uma desgraça prosperar. Para Davi foi uma bênção, com concertos. O Salmo 67 é muito lido também no Pentecostes, mas você lê em casa depois. Eu já falei da contagem. Gênesis 11 já falei. Apocalipse 5, 9 e 10 diz que naquele dia haverá no trono branco povos, línguas, tribos e nações. Haverá naquele dia diante do trono branco. Por que o Senhor está dizendo isso? É porque a nossa caminhada com Ele em Pentecostes é uma caminhada de unidade. Eu esqueci de botar João. Eu tinha botado João também, esqueci, perdão. João 17. Deixa eu ver aqui, gente, perdão, esqueci uma coisa bem importante. Porque Jesus...
Jesus anunciou a vinda dele, mas ele disse o propósito. João 14, 16, 17, 26 e 27. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou. Dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração, não tenha medo. A presença do Espírito Santo é um paracletos, ele é um consolador. E ele nos ensina todas as coisas. Ele vai dizer assim, ó, faça essa peça aqui que vai dar certo. Abra a loja assim, negocie assim. O Espírito Santo faz isso, irmão. O Espírito Santo lhe instrui para você crescer e prosperar. O Espírito Santo lhe prepara para as coisas que Ele quer lhe entregar. Ele lhe tira de mesa, bota em mesa, separa você, bota aqui, bota ali, porque Ele é instrutor, Ele é professor. Esteja atento ao Espírito Santo. E em João 17, 21 diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A presença do Espírito Santo, quando está no nosso coração, ele nos torna um. O cenáculo se repete. O cenáculo acontece de novo quando o Espírito Santo está em nós. A gente vai amar estar em unidade. Salmo 133 diz, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Ali ele ordenou a sua bênção para sempre. Eu queria pedir nesse momento, obrigada. Só falta eu cair aqui para o diabo querer rir de mim. Mas se eu caísse, eu ia dizer que era de unção. Brincadeira, gente. Brincadeira, fofinho. Por favor, apague as luzes e bote aquele filminho. Fofinho, eu estou aproveitando o máximo o aluguel do LED. Vice. Pensei até depois fazer um cineminha hoje. Apaga essa luz aqui, Nathalie. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia,
nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos, perguntavam-se uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de Deus profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo em nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israel.
Paracletos, aquele que consola, o amigo fiel. Então eu queria hoje orar com a igreja, encorajar a família 61 a viver uma vida com o Espírito Santo, a viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. Você vai ver que situações difíceis com a sua família, problemas que você tem com seus filhos, problema no casamento, você vai ver que o Espírito Santo vai entrar e ele vai transformar tudo. O Espírito Santo transforma os relacionamentos, transforma os lares, transforma as crianças. O Espírito Santo vai transformar toda a sua história. Uma vez que o Espírito Santo entra na nossa vida, é um dom irrevogável de Deus, é um dom que a gente vai caminhar com Ele. Ele vai preparar você para ir às nações, vai preparar você a ir aos sertões, entrar na lama, entrar na seca, com autoridade e com ousadia. Efésios 3:12 diz que em Cristo Jesus nós temos ousadia e acesso. Nós temos ousadia e acesso à presença do Senhor. Então eu quero hoje, nesse Pentecostes, que nós estamos encerrando, concluindo os 50 dias que nós oramos, eu sei que muitos passaram muitas provas nesses 50 dias. A sua fé foi provada, mas tem um hino tão lindo, né? Que canta: a minha fé precisa ser provada. Eu creio que, mas você seja dirigida. Quero convidar você, fica de pé. Entra no novo lugar em Cristo. Pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre essa água, rompendo em fé. Minha vida se minha fé é provada, tu me das a chance. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirei o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. E rompendo. Eu quero, sabe, nesse momento,
seu melhor amigo. Que a promessa que foi feita para nossos pais, para nós e para os nossos filhos, que você não saia dessa igreja hoje como você entrou. Que você hoje tenha uma experiência com o Espírito de Deus. Que o ventre de cada um aqui comece a ser cheio, porque a promessa diz que do nosso ventre fluirão rios de água viva. Eu oro agora para que cada um aqui comece a receber uma porção do Espírito. Eu oro para que os lares sejam visitados, jovens, crianças, velhos, que o Espírito comece a descer sobre toda a carne. Eu oro essa noite, Espírito de Deus. Começa a gerar. Os que falam em línguas, começa a falar alto. Começa a gerar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Eu apresento a ti e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor só te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sanados, pois o Espírito de Deus está aqui. Contemplar a tua glória e majestade. Eu quero te adorar, Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins.
Aleluia. Quero convidar os sacerdotes, que nós agora vamos trazer a nossa oferta de Pentecostes. Eu quero dizer a vocês que eles compareciam com 2 pães. Isso mostra que é uma oferta diferenciada. É uma oferta para o Senhor, porção dobrada. No Novo Testamento não marca, porque o Novo Testamento não tem dízimo. Porque no dízimo do Novo Testamento não é mais uma limitação. Você é livre para dar. Se antes era lei, agora é graça. Se antes era uma obrigação regida pela lei, agora é graça. Mas ninguém perde a salvação por causa de dízimo, tá, gente? Mas que o nosso coração seja voltado a ser cheio de gratidão. Que a gente possa plantar nessa data tão especial, nesse momento tão especial, fechando esse ciclo de 50 dias. Eu estou feliz, que eu estou vendo várias pessoas que eu estava com saudade, que nunca mais tinha vindo, hoje estão aqui. Eu creio que Deus está mudando histórias, está mudando ciclos. Deus está revertendo quadros de enfermidade em muitos lares. Quadros e ciclos de enfermidades, Deus está revertendo hoje. O Espírito de Deus está falando ao meu coração que alguns sintomas latentes de estruturas de maldição, você está adoecendo constantemente, coisas quebrando constantemente, situações de briga, de confusão na família, movimentos cíclicos de confusão, de briga. Hoje é uma noite especial, Deus está quebrando os ciclos. O Senhor está quebrando hoje ciclos que estavam sendo repetitivos das famílias. Quem crê nisso, quem recebe isso, dá um glória a Deus agora. Dá um glória a Deus na sua casa, na sua família. Será sobre a tua casa será de paz. A tua casa não será de angústia nem de aflição. O Senhor derramará casas de paz. O Senhor derramará o seu Espírito Santo para que haja famílias que estão com tenda dos justos, e a tenda dos justos florescerá. A casa dos justos será visitada com paz e abundância, em nome de Jesus. Eu profetizo casas de paz, casas de alegria, restaurando a alegria nos lares, restaurando a alegria nos casamentos, restaurando reconciliação. Eu vejo reconciliação. O Senhor põe essa palavra: é tempo de reconciliar, é tempo de perdoar, é tempo de recomeçar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta a sua oferta e move-se diante do Senhor. Fica todo mundo em pé, mesmo quem vai fazer pelo Pix. Eu sei que atrás da cadeira tem um Pix, mas mesmo quem vai fazer no Pix, você vai levantar a sua oferta e vai mover diante do Senhor e vai dizer assim: Senhor, eis aqui a minha oferta de gratidão. Eu levanto diante de Ti a minha oferta de porção dobrada essa noite. Eu creio, Senhor, que Tu és poderoso para restituir o que o gafanhoto migrador, o que o gafanhoto devorador, o que o gafanhoto destruidor veio contra a minha casa. Essa noite eu recebo vinho novo, trigo, abundância, provisão. Eu entro no novo ciclo. Eu recebo a provisão do alto sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a minha igreja. Em nome de Jesus, venham abençoar, venham ofertar ao Senhor.